Qual a rotina de treinos de um atleta profissional? Como as equipes de alta performance atuam em relação à dor e à preparação emocional de cada um? Fomos saber sobre isso com a equipe feminina do SESI Vôlei Bauru. Dá tempo de corrigir performance ao longo do tempo na equipe? Eu vou te falar que dá, viu? Porque, e outra, a gente tem o Paulista, tem a Superliga, nesse meio tempo tem o Sul-Americano, tem uma Copa Brasil. Então, assim, a gente joga o Paulista, a Superliga, já emendando uma Copa Brasil no meio, um jogo. Então, assim, é jogo atrás de jogo, campeonato atrás de campeonato. E a gente tem que ter essa mentalidade, essa cabeça para se preparar sempre. Cada jogo que ganha ou que perde, tem que pensar o que fez para no próximo já fazer melhor. Então, a gente vai se preparando e se reinventando a cada jogo, a cada campeonato que passa, né? É complicado? É, mas a gente tem que ter a cabeça boa para isso acontecer. Como vocês se preparam agora para chegar bem lá na frente? Agora a gente está na 9ª semana de treinamento ainda, né? A temporada é longa. O foco agora da pré-temporada é trabalho técnico, início dos trabalhos táticos e principalmente preparação física para poder sustentar a temporada toda. Para a gente poder chegar bem lá na Superliga, a gente precisa construir algo sólido agora na pré-temporada. Então a gente está fazendo agora harmonizar, porque a gente tem e equalizar, porque a gente tem jogadoras novas que estão chegando, jogadoras que permaneceram aqui e jogadoras da categoria de base. Então primeiro a gente tem que pegar um grupo heterogêneo, homogeneizar, criar uma característica, criar um sistema defensivo, um sistema ofensivo, ajustes de levantadora com atacantes, ajustar o sistema de recepção, ajustar sistemas de bloqueio. Então, esses ajustes de sistemas, filosofias de sistema, dos sistemas e preparação física para que elas suportem a temporada toda. Então, agora é o desafio de criar uma base boa para que a gente possa fazer não é usar o Paulista como pré-temporada, mas é um campeonato curto no início da temporada. Então a gente, ao longo do Campeonato Paulista, ir evoluindo para chegar bem na fase final do Paulista, né? Conquistar a vaga na semifinal, se possível conquistar a vaga na final, para que a gente também coloque o nosso time em jogos que nos desafiem, que a gente tenha que decidir para ter essa bagagem para chegar bem na Superliga, porque na Superliga não vai ter moleza. Todo jogo é um jogo que você tem que decidir, que você tem que vencer, que tem essa pressão da vitória. Esse desenho da tua cabeça, das possibilidades do time que você pensa, do potencial de cada um, que está na sua planilha aqui, agora você vai começar a ver, a partir do Paulista, se ele vai acabar se encaixando. O Paulista é meio que um laboratório, né? A gente vai observar jogo a jogo como é que cada jogadora se comporta. Óbvio que eu já conheço muitas jogadoras aqui, já trabalhei com outras também. Quando eu trabalhei aqui ou em outros times, eu já conheço como elas se comportam durante o jogo, mas dentro dessa equipe é uma nova realidade. Então, como é que cada uma vai se comportar dentro da equipe, a gente vai usar o Paulista. Óbvio que na Superliga também acaba acontecendo isso, mas eu acredito que conforme os jogos vão rolando, vai criando uma consistência. E aí a gente vai entendendo aonde a gente pode aproveitar cada jogadora, em cada função, tática, técnica, momentos da partida, esse tipo de coisa. Explica, por favor, para o leigo, você foi analista de desempenho logo no início desse projeto aqui. Portanto, tem mais scout que qualquer um outro para essa fase de desafio. Agora, a primeira sua como treinador principal. Chega a ser minucioso, detalhista, na questão da característica de uma determinada jogadora com o mapa de desempenho dela ao longo da temporada para você fazer avaliações, ou não é nesse nível de detalhe? Ajuda bastante. Como a gente está muito no início da temporada, a gente usa bastante dados de outras temporadas, né? Tanto para contratação de atleta, como para entender e mapear a nossa equipe. Nós temos também nosso analista de desempenho, que também filma os treinamentos, a gente observa os treinamentos, porque às vezes a gente sai com uma sensação do treino, mas na verdade o desempenho foi outro, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, a análise de desempenho faz parte hoje do voleibol internacional. É uma característica minha também, porque eu fui analista de desempenho
aqui no SESI, masculino, feminino, seleção brasileira. Então eu vou usar os dados, não tem como não usar, faz parte da minha característica como treinador. E é minucioso, fundamento por fundamento, sistema por sistema. E até, por exemplo, o que o saque de tal jogadora ocasiona na recepção adversária, ou como o nosso time tem um desempenho quando a nossa, sei lá, quando a Cassiele passa, o que acontece, quando a Líbero passa, o que acontece, quando a Dani levanta para determinado lugar, o que acontece. Então é bem minucioso mesmo. Como o atleta de alta performance trabalha com a dor, a superação e a motivação, a inteligência emocional. Que fatores têm esses elementos na formação de um time de elite no vôlei feminino e masculino nacional? A pré-temporada a gente tem bastante exercício de potência, bastante exercício de força, né? Porque essa pré-temporada é para a gente realmente ganhar condicionamento físico para manter durante o ano. Então a gente se esforça muito agora no começo, bastante academia, bastante exercício, realmente para a gente entrar em forma e se manter durante o ano com exercícios um pouco mais leves, né? Até porque começam os jogos, tudo. A gente tenta só manter durante o ano. Você sabia que tinha pré-temporada, que era mais pesado, se você mantinha alguma rotina, ainda que fosse mais leve, antes dela? Sim, então, todo final do ano a gente tem um certo período de folga, né? Mas a gente, atleta, a gente não pode ficar parado. Então, a gente sempre está em movimento, mantendo a forma física, porque é o nosso trabalho. Então, a gente tenta manter da melhor forma possível, mesmo, às vezes, em intensidade menor, mas a gente mantém um certo exercício. Sedentarismo, que a gente fala, não existe no mundo do atleta de alta performance. Não. Tem que manter uma forma. É o nosso trabalho, né? A gente trabalha com o nosso corpo, então a gente precisa se cuidar. E ficar parado muito tempo, às vezes a gente volta numa intensidade muito forte, aí acaba sendo perigoso até para lesão e tal. Mesmo tendo um preparo muito bom no começo. Quem pega pesado com o corpo num curto espaço de tempo sente dor. Você sente dor? Sim. Ah, a gente sente, né? Mas tem todo um trabalho de fisioterapia depois, caso, né, aconteça a dor. Mas a dor é normal até e tem que acostumar com ela, né? A dor faz parte até para o nosso crescimento e é isso. Mesmo com preparação física em alta performance, cada atleta reage de forma diferente, emocionalmente inclusive. Como cada equipe lida com isso? Eu tento respeitar as características individuais. Cada jogador tem uma maneira de se comportar. Nós temos um psicólogo de esporte na equipe, né, o Bruno. Ele também nos ajuda ele é o que mais me ajuda nesse monitoramento também. Tem a percepção diária, óbvio, né, do treinamento. A gente vai vendo como é que cada uma se comporta em momentos mais tranquilos do jogo, em momentos mais de pressão durante o treinamento, durante os jogos. Mas eu procuro respeitar a característica individual. Se uma jogadora é mais serena, eu respeito a característica dela. Tem jogadores que são mais agressivas, mais vibrantes. Eu não vou querer mudar a característica de ninguém, mas a gente, como time, vai ter que criar uma união, pegar essas características diferentes e criar um time vibrante, né? Não pode ser um time passivo, mas também não pode ser passional demais. Também tem que ser inteligente e sereno para poder tomar as melhores decisões durante a partida. Todo mundo pergunta isso, o que é que te motiva ainda a jogar? O que me motiva é isso, eu tenho amor pelo voleibol, pelo esporte. Eu tenho uma filha que me vê jogar. Eu tenho crianças, adolescentes, idosos que me veem jogar e falam assim, cara, você é maravilhosa, você é um exemplo para minha neta, você é um exemplo para o meu filho. E eu vejo as crianças vindo e me abraçam, Dani, cara, isso para mim é o que me motiva a estar jogando. Hoje eu tenho 39 anos, vou fazer 40 em janeiro. E se puder, eu jogo por mais tempo. Aí eu falo assim, e o físico? Não, eu acho que é mais o mental. Se meu mental estiver bom, eu jogo por muito mais anos, passando o exemplo, é o que o SESI fala, né? A pedagogia da educação e do exemplo. Então, se eu estiver passando isso ainda com muito amor, eu acho que eu continuo jogando por mais tempo.